Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Estou acostumado a te ver aqui, não. Eu que estava sentado no seu lugar? Ah, tá. O pastor é aquele que grava os rostinhos nas cadeiras, né? Então, quando a gente olha para um lugar e não vê a pessoa, acha que a pessoa não faltou o culto, mas na verdade ela mudou de lugar. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias capítulo 6 e vermos hoje, meditarmos na última visão do profeta, a oitava visão. Zacarias capítulo 6, hoje vamos ler do verso 1 até o verso 8. Zacarias capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas feitas de quê? De bronze. A primeira estavam atrelados a cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, a cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos, meu Senhor? Muito obrigado, meu irmão. O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos, algumas traduções, os 4 ventos dos céus, que acabam de sair da presença de quem? Do Senhor de toda a terra. A minha tradução NVI fala do soberano de toda a terra. Sua tradução também fala assim? O soberano de toda a terra? A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Aqui tem cavalos brancos, vai em direção ao ocidente. Algumas traduções vai dizer, vai até atrás deles. E aqui tem cavalos malhados, vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam impacientes por poder percorrer toda a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E o que eles fizeram? E eles foram. Então, ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram então repouso ao meu espírito naquela terra. Amém? Queridos, esta é a última visão do profeta Zacarias. São 8 visões ao todo que nós meditamos. E nós vimos aqui algumas características desta visão que são muito semelhantes à primeira visão. Se recordam da primeira visão? Capítulo 1, versículo 7. Muito semelhante, com algumas diferenças, né? As diferenças é que haviam anjos montados em cavalos e esses cavalos estavam passeando sobre um vale, né? Aqui, na última visão, nós temos carruagens que estavam atreladas a cavalos, ok? Esta é basicamente a diferença. Mas existem princípios, existem lições importantes a serem extraídas aqui nesta última lição, que fecham essa coletânea de 8 visões que o profeta Zacarias teve durante a noite. Você consegue imaginar você tentando dormir e durante a noite você tendo que acordar 8 vezes? Em cada vez que você acorda,
é uma visão diferente que um anjo do Senhor traz para você ver, né? Para você contemplar. E aí quando você teve a primeira, você entendeu a explicação, recebeu ali a primeira visão, então você achou que você ia dormir, né? E quando você está pegando no sono, você é acordado de novo para uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava visão, né? Há dois princípios que eu quero ilustrar aqui esta última visão do profeta Zacarias, que são bastante verdadeiros, que diz respeito a nós, seres humanos. O primeiro princípio verdadeiro é que todos nós, de uma maneira ou de outra, nascemos já destinados a estar debaixo de uma autoridade. Sempre. Todos nós já nascemos destinados por toda a vida a vivermos os nossos dias nessa terra sempre sujeitos, sempre debaixo de uma autoridade. Esse é o primeiro princípio verdadeiro. Quando nós nascemos, somos crianças, qual é a primeira autoridade, a primeira referência de autoridade que nós aprendemos a estar debaixo dela? Os nossos pais, né? O pai e a mãe, né? Esse é o primeiro sinal de autoridade, né? Só que nós vamos crescendo, né? E logo que a gente vai crescendo, a gente começa a perceber que os nossos pais, eles possuem falhas, porque eles são tão seres humanos e pecadores como nós, né? E então nós aprendemos a questionar a autoridade deles, né? Depois que nós saímos de casa, vamos para a escola. E aí nós chegamos na escola, qual é a próxima referência de autoridade ali? Os professores, né? E aí na escola a gente começa a estudar e a conviver com os professores, que são autoridades sobre nós dentro da sala de aula, e aí a gente começa a descobrir algumas falhas, né, e nós aprendemos então a questionar a autoridade dos professores, né? E aí quando a gente cresce um pouco mais, a gente se torna jovem, adulto, a gente entra no mercado de trabalho. Qual é a próxima referência de autoridade que a gente descobre no mercado de trabalho? O patrão. O patrão. E aí na nossa convivência diária, né? Muitas vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família, né? Eu aprendi isso, que a gente passa 8 horas no trabalho, né? E chega em casa, a gente passa poucas horas acordado, né? Com os nossos familiares, né? As outras horas a gente passa dormindo, né? Então a gente passa muito mais tempo fora de casa no trabalho, com os colegas e principalmente com o patrão. E é naquele momento que a gente começa a descobrir as falhas, os defeitos dele, né? E aí a gente começa então a questionar a autoridade. E aqui está o segundo princípio verdadeiro. O primeiro princípio verdadeiro é que todos nós nascemos destinados a estar debaixo de uma autoridade. Todos nós, né? E o segundo princípio verdadeiro é que nós, como seres humanos, falhos e pecadores que somos, estamos o tempo todo questionando esta autoridade. O tempo todo. Chegamos ao absurdo de, muitas vezes, questionar a autoridade do próprio Deus. Não é verdade? Quantas vezes nós somos submetidos a circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos muito bem o porquê delas, então nós somos levados pela nossa própria natureza humana a questionar a Deus aquilo que Ele determinou fazer ou acontecer nas nossas vidas, né? Esta última visão de Zacarias, agora voltando aqui para o texto, vai falar justamente sobre aprendermos a nos sujeitar à soberania de Deus. Porque este Deus, Ele é o soberano, o Senhor de toda a terra. Não é assim que é apresentado a característica desse Deus no verso 5? O que o verso 5 ele nos diz, do capítulo 6, no texto que lemos? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do Senhor, do soberano de toda a terra. Esta última visão, esta 8ª visão, ela apresenta uma marca, uma identificação, uma característica deste Deus, que é o Deus de Judá, que havia retornado do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos passados no período de cativeiro, retornou para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo.
E eles, depois de 70 anos, passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, momentos de angústia, perdas, muita tristeza, durante esse período também de restauração do povo, da cidade de Jerusalém, da presença de Deus, do culto ao Senhor, eles também tiveram de lidar com muitas provas, com muitos desafios, situações preocupantes, por que não dizer também desesperadoras? E nessas circunstâncias, o povo teve de lidar com um Senhor que se ergue diante dele como sendo o Deus soberano, o Deus que governa toda a terra e que tem o controle de toda a terra em suas mãos. Esta é a última e talvez mais importante lição que o povo precisou aprender. Depois das 7 lições, onde se apresenta várias marcas e promessas e demonstra várias maneiras de Deus agir no meio do povo, um Deus sendo misericordioso, um Deus que restaura o seu povo, um Deus que perdoa pecados, que purifica o seu povo, que redime, um Deus que restaura a liderança, tanto religiosa quanto governamental, um Deus que pune os pecadores que são obstinados e que estão resignados nas suas maldades, no seu pecado. Deus é aquele que com justiça ele pune o pecador, mas é aquele também que com misericórdia vai em favor daquele que é arrependido, humilde na presença dele, que confessa os seus pecados, que volta-se para ele com um coração quebrantado. Deus restaura e redime este. Nós temos aprendido que os pecados que ficam ocultos no meio do povo, eles não podem permanecer ocultos, mas precisam ser trazidos à tona para que sejam restaurados, que sejam purificados. E a maneira como o povo precisa, nessa última visão, olhar para Deus e percebê-lo, é como um Deus que é soberano, um Deus que reina e que governa não só um povo especificamente. Porque quando nós olhamos para trás, quais eram as referências de poder que o povo judeu teve? Eles tiveram reis, é verdade. Eles tiveram os seus governos, né, as suas lideranças, tanto religiosa quanto governamental, né? Mas durante muito tempo, durante séculos, esse povo judeu, ele esteve sujeito nas mãos de ímpios, de impérios pagãos, idólatras, de impérios que se ergueram como potências mundiais e que dominaram o seu povo, os levando para um cativeiro. Esse povo esteve no Egito, passou pelo governo da Síria, pela Babilônia, agora aqui pelos persas. Mais adiante, eles terão de lidar com os gregos, depois os romanos. E a grande questão aqui, nessa última visão de Zacarias, é que o povo não poderia perder de vista a soberania e o poder deste grande Deus, que exerce sua autoridade e o seu controle, não só sobre o seu próprio povo, povo de Judá, mas exerce sua soberania e seu poder, o controle sobre toda a terra, sobre toda a terra. Vamos observar esta última visão. Os versos 1 a 3, nós vamos ter aqui a exposição desta visão. O que é dito a respeito dela? Verso 1 a 3 vai dizer assim: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens, que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava atrelado cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos, e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Então, existe um ponto central que o autor aqui ele quer nos chamar a atenção para esta visão. E o ponto, o foco para onde os nossos olhos precisam se voltar nesta 8ª visão, não se trata das cores. Embora seja dito a respeito das cores, né,
Este não é o ponto central para onde os nossos olhos vão voltar. A gente vai perceber que esta visão aqui de Zacarias, ela muito se parece com a visão que João teve em Apocalipse, né? No entanto, embora seja dito a respeito das cores desses cavalos, e eu já vi até pastores fazendo sermões só sobre a cor do cavalo, né? Um sermão inteiro feito só sobre o cavalo vermelho do Apocalipse, né? Então, dá para imaginar aí 30, 40 minutos de sermão, um pastor falando só sobre o cavalo vermelho do Apocalipse, né? Quanta linguiça, né, deve ter enchido nesse sermão, né? Mas não é esse o foco. O foco que a gente precisa perceber que o autor está querendo dar aqui nesta visão, começa primeiramente pelo fato de haver 4 carruagens. Carruagens traz a ideia de uma ferramenta poderosa num exército. Quando nós pensamos nos exércitos dos impérios, né, os mais poderosos, todos eles, de certa forma, sobressaíam sobre outros exércitos quando esses contavam com carruagens, tendo seus cavalos mais vigorosos, mais fortes, atrelados a eles. Porque nessas carruagens, poderia-se ter ali 2 ou 3 soldados montados sobre essa carruagem, e todos eles devidamente paramentados com suas lanças e espadas. Todos nós assistimos aqueles filmes medievais, né, que mostram aquelas carruagens, né, e nas rodas acopladas aquela ponta de lança, né? Já viu o gladiador, né, quando eles estão travando uma batalha dentro do Coliseu? Então, aqueles soldados com lanças, com flechas, com espadas. Então, aqueles cavalos, talvez 2, 3 ou 4 cavalos atrelados àquela grande carruagem puxada, aquilo ali traz uma vantagem poderosa para um exército que contém ou que conta com esse recurso, né, militar, né? Agora, então nós estamos lidando aqui com um aspecto bélico, né, um aspecto militar. É um Deus que, quando nós vamos recorrer à primeira visão lá do capítulo 1, ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, né? Então, são essas as 4 carruagens. Agora, de onde é que elas saem? Elas saem aqui, segundo a visão, do meio de 2 montanhas feitas de bronze. Por que bronze? O bronze, ele sempre foi utilizado na Bíblia como símbolo de proteção. Ou seja, as espadas, os escudos, naquela época, todos eles eram feitos de bronze. E esse metal, até aquela época, era talvez o mais forte, que mais representava segurança para um soldado entrar numa batalha e travar uma guerra contra o seu inimigo, uma luta, né? Então, o exército que usava espadas e escudos de bronze, ele também sobressaía naquela época sobre os seus inimigos, né? Mas existem outras formas também de nós observarmos. O bronze, ele sempre foi símbolo de proteção, de segurança. Falamos aqui dos armamentos, né, que eram feitos de bronze. Mas existe também uma figura que está atrelada ao bronze e que está em Jeremias capítulo 1, verso 18. Vamos ler esse texto? Voltando aí alguns livros atrás. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Olha o que o profeta vai falar aí. Alguém lê em voz alta, por favor. Olha só isso. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, aqui representando o exército, e um muro de bronze, né? Por que os muros da cidade dessa cidade fortificada aqui, citada por Jeremias, era feito de bronze? Porque na concepção daquele povo, o bronze era símbolo de proteção, segurança. Os armamentos eram feitos de bronze. Então, aqui,
o bronze aplicado nessa palavra de Jeremias, muros de bronze, era sinônimo de um muro impenetrável. Ok? Então, nós estamos voltando agora para a oitava visão de Zacarias, nós estamos vendo aqui 4 carruagens que vêm saindo do meio de 2 montanhas de bronze. Essas carruagens, elas estão saindo de um lugar fortificado, de um lugar impenetrável, pegando emprestado aqui a analogia que Jeremias utiliza na sua palavra. Estamos falando de 4 carruagens que estão saindo da presença de Deus nos céus. Não é isso que o verso 5 vai dizer? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. Outro detalhe muito importante aqui sobre a questão do bronze, né? O pórtico de Salomão, ou a porta de entrada do palácio de Salomão, se não me falha agora a memória, vai ser primeiro livro de Reis, capítulo 17. Salomão construindo o seu palácio, ele manda colocar 2 colunas de bronze na porta de entrada. Então, o que isso representa para nós? O pórtico de Salomão também no templo, construído por ele, 2 colunas de bronze que davam acesso ao santo lugar, o lugar santíssimo. Então, veja só, como que o símbolo do bronze, ele é aplicado aqui para referir-se ou para designar, né, um lugar seguro, um lugar impenetrável, um lugar, uma fortaleza. E é exatamente isso que a visão ela traz para nós. 4 carruagens que saem da presença do soberano de toda a terra, do Deus de toda a terra, onde ele se encontra num lugar seguro, impenetrável, numa fortaleza. E essas 4 carruagens, o que mais é dito sobre elas? É dito que elas saíram para percorrer toda a terra, não é isso? Os versos 6 a 7 vai dizer assim: a carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte, a que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. Em outras traduções aí vai dizer, vai atrás deles, né? E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. 2 regiões são colocadas aqui, né? A região norte e a região sul. Os cavalos, parte desses cavalos ou dessas carruagens, né, puxada por esses cavalos, uma vai para a região do norte e outra vai para a região do sul. A região norte, é importante se dizer aqui, era a sede da Babilônia, onde o Império Persa, atual governo daquela época, estava ali concentrada, né, para o seu governo, o seu domínio global, né, a sede do Império Persa ficava na Babilônia, exatamente na região norte. Nós já vamos entender o que tudo isso significa. Olha só o verso 7. Os vigorosos cavalos, de maneira impetuosa, né, avançavam impacientes, desejosos por poder percorrer toda a terra, até o momento em que o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles então foram. Queridos, até aqui, nesse ponto, o que nós podemos compreender nesta 8ª visão de Zacarias? Nós podemos compreender que nós temos um Deus que ele é o soberano de toda a terra. É um Deus que é Senhor, é Ele quem governa soberanamente e tem o controle de toda a terra. Não só de uma nação específica, mas de toda a terra, de todas as nações da terra. E isso inclui o Reino do Norte. O Reino do Norte, a região do Norte, né, cuja capital ali, ou cuja presença marcante ali é o Império Persa, a Babilônia. É como se Deus estivesse, em outras palavras, dizendo para ajudar através dessa 8ª visão: olha, vocês têm sobre vocês um Deus que é soberano, um Deus que reina e governa todas as nações da terra. E isso inclui o Império Persa. Isso inclui a Babilônia. Não existem nações, não existem governos humanos que possam sobrepujar o governo e a soberania de Deus.
Porque esse Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Rei de toda a terra, aquele que governa soberanamente todas as nações e subjuga sob os seus pés todos os reis da terra. Inclusive aqueles mais poderosos, aqueles que são capazes de trazer preocupação, ansiedade, desespero a vocês, aqueles que de alguma forma já lhe fizeram algum tipo de mal no passado, esses também estão subjugados sob o poder desse Deus soberano de toda a terra. Queridos, quais lições nós podemos entender com base nesta oitava e última visão, o profeta Zacarias? Todos nós, de alguma maneira, vivemos a nossa vida a ponto de, em algum momento, nos esquecermos de que nós somos muito pequenos e frágeis, e a nossa vida, perto da grandeza, da majestade, do poder de Deus, ela não representa absolutamente nada. Muitos homens se levantaram ao longo das eras, afirmando ser alguém ou alguma coisa, que com o passar dos anos das suas vidas, atestaram a loucura dos seus pensamentos, das suas atitudes. Quantos impérios o Senhor Deus já não tinha abatido até aqui? Quantos reis, quantos governantes? Basta mencionar aqui o fim que Deus deu a Nabucodonosor. Aquele homem que chega diante dos jardins da Babilônia, na sacada do seu palácio, ele olha para a grandeza dos seus domínios, do seu poder, e ele se convence do seu poder, da sua soberania, E qual foi o fim que Deus deu a ele? Fez ele pastar como um animal, comendo grama, igual um bicho, Então, muitos reis se levantaram, muitos governos, muitos impérios se levantaram, e Deus fez com que todos eles sucumbissem diante deles. Mas o que isso realmente tem a ver com o povo de Deus? O povo de Deus que havia passado por situações terríveis no cativeiro e que estavam agora voltando para Jerusalém para reconstruir suas vidas. Eles estavam sendo chamados aqui por Deus para não esquecerem, não perderem de vista esta visão clara, transparente, cristalina de um Deus que é soberano, que exerce o poder e a glória e a majestade dele sobre toda a terra. Esse Deus que, embora circunstâncias terríveis possam acontecer no mundo, ainda que tudo à nossa volta pareça ser algo tão terrível, difícil de compreender, de explicar, nós não podemos questionar esse Deus, não podemos simplesmente duvidar de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Porque ainda que os anos passem, ainda que o mundo inteiro se levante contra, ainda que as circunstâncias à nossa volta tentem provar o contrário, nós não podemos em momento algum desacreditar de que o Deus em que nós servimos, Ele verdadeiramente é o soberano de toda a terra. Nada acontece nesse mundo por acaso, nada acontece nesse mundo sem que o Senhor Deus não tenha determinado todas as coisas e já não tenha agido nessa direção. O verso 8, ele termina nessa oitava visão dizendo assim: então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Esta palavra, ela significa que quando a carruagem chegou na região do norte, no lugar onde o Império Persa estava ali estabelecido, na Babilônia, o lugar de onde o povo de Judá havia saído e ido para Jerusalém, naquele lugar o Espírito do Senhor encontrou repouso, mostrando que Deus, Ele é um Deus tão soberano, é um Deus que exerce poder, força, majestade, glória, o controle sobre
todas as nações da terra, e isso inclui até mesmo os impérios poderosos daquela época. Lembram de Isaías capítulo 45, a profecia que o profeta havia feito sobre Ciro? Que haveria de surgir um rei chamado Ciro, e este daria liberdade ao povo dele, de Judá. O próprio rei da Pérsia, antes mesmo deste império ser estabelecido na terra, já havia sido profetizado de que este império surgiria e que este rei, ele assumiria o controle das nações, e ele daria liberdade ao povo do Senhor, permitindo que este povo retornasse para Jerusalém. Isso mostra que Deus, ele está o tempo todo no controle. Ele tem planos, ele tem propósitos, e tudo que sucede debaixo do céu acontece para cumprir as ordens, as determinações desse Deus soberano. Quando nós tomamos consciência da soberania, do poder, da glória desse Deus, que está exercendo o seu controle sobre toda a terra, sobre todos os reinos, sobre todos os poderosos dessa terra, a nossa alma, ela precisa reagir de alguma maneira. E nós temos duas formas de reagir a este princípio, de que Deus é o Deus soberano de toda a terra, e que é Ele quem exerce o controle, o poder e o domínio sobre todas as nações da terra. Que nada acontece se não for a vontade, a determinação soberana dEle. Nós temos duas formas de reagir a isso. Ou nós nos rebelamos contra esse Deus e questionamos a autoridade dEle, como sempre fazemos desde crianças, com todas as autoridades que estão sobre nós. Ou nós nos rebelamos contra esse Deus e o questionamos. Quantos personagens bíblicos ao longo da história se rebelaram contra a soberania desse Deus e o questionaram? E qual foi o fim deles? Mas existe uma outra opção, de nós encontrarmos o conforto, o consolo, a paz, de saber que mesmo naquelas circunstâncias que estão tão além do nosso alcance, nós temos um Deus que exerce a soberania, o poder e o controle sobre tudo, e Ele nos ama. E Ele está disposto a estender a mão dEle para nos ajudar e nos conduzir, desde que nós, humildemente, nos rendamos à sua autoridade. Não duvidemos dEle e nem o questionemos, mas nos sujeitemos ao seu poder e à sua autoridade. Quão melhor seria para nós se nós aprendêssemos com esta visão do profeta Zacarias a nos curvarmos diante do Senhor Deus e dizer: Senhor, eu não entendo nada daquilo que está acontecendo na minha vida, daquilo que está acontecendo no mundo, eu não compreendo as circunstâncias que me cercam, mas eu aprendi uma coisa: aprendi a descansar, a confiar, a te entregar tudo que tenho, tudo que sou, e saber que nada foge ao controle das mãos do Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano de toda a terra. O Senhor é quem exerce todo o domínio e todo o poder sobre os céus e a terra. Não foram essas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando subiu aos céus? Todo o poder, todo o domínio me é dado, aonde? No céu e na terra. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei? Quem é que está entronizado nos céus, à destra do Pai? Quem é que há de voltar coroado em glória e há de julgar todas as nações da terra um dia? Assim como aquelas colunas de bronze colocadas diante do pórtico de Salomão, como uma espécie de segurança, de barreira intransponível, aquele caminho que nos leva à presença de Deus no santo lugar foi aberto por um novo e vivo caminho, que foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós aprendemos que na presença de Deus há um refúgio seguro, há um lugar de descanso, há um lugar onde não há a menor possibilidade de temermos o mal. Na presença de Deus, nós estamos amparados e seguros por Ele. É uma fortaleza intransponível e que exército nenhum
é capaz de penetrar. São 2 montanhas de bronze. Este é o sinal, né, de onde saem essas carruagens. Saem da presença do soberano de toda a terra. O Deus que oferece para nós um refúgio, uma fortaleza. Não é isso que o Salmo 46 nos ensina? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque Ele é o soberano de toda a terra. E em suas mãos há todo o poder, todo o domínio. Amém? Se o Senhor Deus assim nos permitir, próxima semana, nós vamos fazer um encerramento dessas 8 visões com a parte final do capítulo 6, que vai trazer uma mensagem muito profunda e cristológica. Uma mensagem que vai apontar para aquele que é o rei e sacerdote de todo o povo. Lembro que no capítulo 3, na 4ª visão, nós vimos ali o personagem central, que era o sacerdote Josué, que estava com as suas roupas e vestes impuras e teve de ser trocado, seu turbante também manchado teve de ser trocado. Depois no capítulo 4, vimos o candelabro, as 7 lâmpadas, né? E era uma mensagem dirigida a Zorobabel, que dizia a ele que não era nem por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, sacerdote e rei, né? O verso 13 do capítulo 6 vai dizer: ele construirá um templo do Senhor, será revestido de majestade, ele se assentará em seu trono para governar, ele será sacerdote no trono. Olha só isso, sacerdote no trono. Ou seja, ele será rei e será sacerdote, né? A respeito de quem será que Zacarias está se referindo, né? Quem é que vai construir esse templo do Senhor, sendo revestido de majestade, e sentará no trono para governar, e será sacerdote e rei? O próprio Cristo, né? O próprio Salvador. E haverá harmonia entre os dois. Essa parte final do capítulo 6, vai do 9 até o 15, é um fechamento das 8 visões e conclui especialmente essa 8ª visão como o Senhor soberano de toda a terra. Creio que Deus há muito a nos falar, se Ele assim desejar. Na próxima quarta-feira nós encerraremos aqui. Amém? Vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder confiar, de poder descansar, de poder saber que nós, mesmo em meio das circunstâncias mais difíceis, mais complexas, diante desse Deus soberano de toda a terra, desse Deus que governa, desse Deus que exerce a sua supervisão sobre todos os povos, né? As carruagens, elas percorreram toda a terra, a mando do próprio Senhor, ordenadas pelo Senhor soberano, ou seja, todas elas supervisionaram os campos, as nações da terra, tudo estava debaixo da autoridade e da supervisão desse Deus. É Ele quem exerce a majestade, o poder e o domínio sobre tudo o que acontece nesse mundo. E nós não devemos nos esquecer jamais desta verdade preciosa. E ao invés de questionarmos e nos rebelarmos, precisamos nos curvar e nos sujeitar à soberania desse Deus. Sem dúvida nenhuma, ganharemos muito mais, experimentaremos muito mais desse Deus, da paz que só Ele pode nos dar, da tranquilidade, da segurança que só esse Deus Ele pode nos oferecer, quando assim nós nos refugiamos nele. Amém? É assim que termina o Salmo número 2, né? Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam, né? Beijai a mão do Filho, para que ele não se ire contra nós, né? É assim que o Salmo 2 diz. Então é falando justamente a respeito desse Deus que reina, que governa sobre todos nessa terra. Vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça e que traga em nosso coração a confiança e o descanso no governo desse Deus. Vamos orar. Irmã Sara, esteja fazendo essa oração por nós.